Você acompanhou aqui na Record News uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nessas sabatinas nós tivemos a participação dos nossos dois comentaristas, o Nirlando Peirão, que está aqui conosco, e também o Ricardo Couto. Hoje nós estamos aqui com a presença dos dois e também do prefeito eleito de São Paulo, o candidato João Dória, agora prefeito eleito da nossa cidade, e é o nosso convidado de hoje, na nossa edição aqui do Jornal da Record News. Obrigado a todos. João, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado. João, queria começar perguntando a você o seguinte. O Supremo Tribunal Federal decide se as pessoas devem ou não começar a cumprir pena em cadeia depois de serem condenadas em segunda instância e não mais como transitado e julgado como no passado. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, olha, não é o tema que eu estou acostumado a falar. Quero falar sobre os temas de São Paulo. Mas você tem que respeitar. Vou aqui usar uma palavra diplomática, mas de respeito. Aquilo que o tribunal define, você tem que cumprir, ainda mais o Supremo. Bom, aí de Brasília está sendo discutido a PEC, que limita os gastos do governo em função da despesa mais a inflação do ano passado. Só a favor. Acho até que, de maneira geral, favorável. Há alguns pequenos aspectos ligados aos governos do Estado que precisam ser avaliados ali, mas não tira a validade dessa PEC para que ela possa limitar os gastos. Se você não limitar os gastos públicos, você não vai corrigir o problema inflacionário, o Brasil não vai voltar a crescer, não vai gerar emprego, não vai gerar prosperidade e nós vamos viver uma situação ruim. A recessão econômica, como estamos, desemprego, 12 milhões de desempregados, eu acho que esse número já é até maior, está faltando aí o número oficial do IBGE, e as pessoas vão ficar frustradas. Quer dizer, a situação de limitação econômica provoca pânico nas pessoas. Nós temos quase 2 milhões de desempregados, só na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. 2 milhões e meio na grande São Paulo. Quer dizer, não há possibilidade de você pensar em prosperidade com 2 milhões de desempregados numa cidade, na maior cidade brasileira, e 12 milhões ou mais de brasileiros no país. Você, na nossa sabatina, disse, e está gravado, isso é um problema, que você não se candidata à reeleição à Prefeitura de São Paulo. O que não significa que você, credenciado por essa monumental votação que você teve no domingo, possa ser candidato a governador de São Paulo daqui a 2 anos. Como é que é essa coisa? Você vai ficar na Prefeitura? Não, mas na mesma entrevista, na mesma resposta, ele falou também que vai ficar os 4 anos na Prefeitura. Está gravado aí. Bom, eu reafirmo. Eu fui eleito para ser prefeito de São Paulo e serei prefeito de São Paulo. E gosto de prefeitar e quero fazer uma boa gestão à frente da Prefeitura de São Paulo. E sem reeleição, volto a reafirmar isso. Como eu sou contra a reeleição, historicamente, não acho a reeleição boa, não acho positiva, exatamente que a pessoa começa a gestão já pensando em reeleição e não administra, seja a cidade, seja o governo, seja o que for. Então, é 4 anos. Agora, trabalhando em dobro, você transforma 4 anos em 8 anos de eficiência, de prestação de serviços e benefícios para a cidade, principalmente, Nirlando e Couto, para a população mais carente. Eu tenho esta obrigação, esse dever de fazer a administração prioritariamente para a população carente, a população mais pobre, mais humilde da cidade, que vive na periferia da Zona Leste, da Zona Sul e da Zona Norte da cidade. E vou fazer. Couto. Uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de te fazer hoje, né? O ministro José Serra já te ligou? Como foi a conversa? Ligou ontem até. Uma conversa bastante agradável. Eu me dou bem com ele, eu tenho uma relação boa com o ministro José Serra. E ontem ele me cumprimentou, deu os parabéns pela eleição, desejou sucesso à frente da gestão da Prefeitura de São Paulo. Agora, João, a cidade de São Paulo tem sido palco de uma série de manifestações, fora Temer, e outras manifestações, movimento de moradias por aí fora. Como é que você vai conversar com esse pessoal dos chamados movimentos sociais? Me parece, você não era exatamente o candidato que eles gostariam de ganhar essa eleição, né? Você vai ter dificuldades para poder conversar com esses grupos sociais que são ativos na cidade de São Paulo? Eu acho que não, Heródoto. Primeiro porque eu respeito os movimentos, respeito as manifestações, desde que elas não proponham quebradeira, não proponham interrupção das vias públicas, principalmente das vias expressas, nem a ocupação de espaços públicos, nem pichação e nem vandalismo, a manifestação em si é democrática, não há problema nenhum. Eu acho que se a gente tiver um bom diálogo, você pode encontrar espaço. O que os manifestantes querem? Mídia.
Eles querem mídia. Eles querem que a Record News, a Record, a R7, jornais, revistas, os sites estejam lá para cobrir. Essa é a grande intenção. Se essa é a grande intenção, vamos criar espaço para isso. Ao invés de prejudicar milhões de pessoas, pessoas doentes que precisam ir para os hospitais, pessoas idosas, mães, adolescentes, pessoas que precisam trabalhar, que dependem do trabalho, podem ser preservadas. E a manifestação, o que ela mais precisa é mídia. Então vamos criar um espaço para que a mídia possa estar lá e cobrir de forma segura e dar eco para as manifestações. O que o manifestante quer é eco. Vamos dar eco para eles. Ainda no mesmo assunto, quais são hoje teus interlocutores no PT e na nova oposição, né, que vai ter se é que vai ter oposição, porque hoje eu li no jornal que tá todo mundo já aderindo ao novo governo, né? Quais são os teus interlocutores do outro lado? Bom, ainda não foram, não foram eleitos esses interlocutores. Acabou de se compor a nova Câmara Municipal. Nós, de fato, temos hoje maioria, primeiro com 25 vereadores já do Acelera, dos partidos coligados na eleição. E mais agora os partidos com os quais estamos conversando para formar um bom bloco sem prejudicar a oposição. A oposição é útil e é importante, você sempre falou isso e eu concordo. A oposição ajuda você a fazer um governo melhor, sobretudo quando ela faz o seu papel real de fazer oposição com fundamentos, não oposição por oposição. João, você vem do setor privado, né? Larga experiência nessa área. E uma das diretrizes do setor privado é fazer uma avaliação dos seus colaboradores. Que tipo de avaliação será feito, né, dos funcionários da prefeitura? Vai haver avaliação? Não vai haver avaliação? Aqueles que forem melhor avaliados, como acontece na empresa privada, serão melhor remunerados? Vai ter plano de cargo e salário? Como é que vai ser isso aí? Meritocracia, é o que você está falando, é importante e vai ter. Meritocracia. Primeiro, objetivos para serem cumpridos, metas, coisa que a prefeitura hoje não tem. Cada um vai fazendo do seu jeito, da sua forma. Ninguém mede se está certo, se está errado e muito menos está fazendo dentro do prazo e no patamar adequado. Vamos criar sistemas de meritocracia para que a cidade possa caminhar, estabelecendo metas a serem cumpridas, seja pelas prefeituras regionais, pelas secretarias, pelas empresas de capital misto, pelas superintendências e autarquias da prefeitura. E meritocracia, para poder premiar as pessoas que cumprirem melhor as suas metas. Inicialmente, talvez não possamos fazer isso de forma monetária, ou seja, não poderemos monetizar o processo, face que nós não temos hoje a elaboração do orçamento, que foi entregue agora pelo prefeito Fernando Haddad à Câmara Municipal, que é o orçamento de 2017, não tivemos possibilidade de elaborá-lo. Mas para 2018 teremos. Mas pelo menos identificar, premiar, orientar e exaltar aqueles que cumpriram as suas missões, para que isso sirva de exemplo, isso nós podemos fazer e vamos fazer. Agora, a questão da velocidade na cidade. Quer dizer, como é a história das marginais? Porque as pessoas estão dizendo, não, agora podemos estar liberado, vamos sair acelerando por aí. Acelerando, aliás, é um tema da sua campanha. Então, como é dentro da cidade, porque existe uma tendência mundial de redução de velocidade dentro das principais vias urbanas. Então, como é de fato que você vai lidar com esse assunto? Com bom senso, com equilíbrio e tecnicamente. Todas as vias internas da cidade, as avenidas, as alamedas, as ruas, terão as suas velocidades mantidas como estão agora. Eu sou favorável, salvo um ou outro registro que possa merecer uma reavaliação e um estudo. Nas marginais Tietê e Pinheiros, as velocidades vão voltar ao que eram anteriormente, 90, 70 e 60, conforme estabelece o Código Nacional de Trânsito. Não dá para ficar fazendo associação de que, olha, vai aumentar a velocidade, naturalmente vai aumentar o número de acidentes. Temos sinalização, campanhas que serão feitas para orientar, sobretudo, a utilização do rádio, para orientar que as pessoas obedeçam a sinalização e o Código Nacional de Trânsito. E para finalizar, Couto, você sabe qual é a principal razão de acidentes de trânsito com vítimas? Vítimas de qualquer natureza, ou seja, vítimas físicas ou vítimas com a morte nos acidentes de trânsito na capital de São Paulo, é o celular. É o uso do celular enquanto as pessoas estão dirigindo. Esse é o grande problema. Aliás, aproveito para fazer um apelo para você que, ao dirigir, não use o celular nem para voz, nem para dados. Se estiver dirigindo, não use, nem para atender o telefone, porque 2 segundos é o tempo suficiente para você ter um acidente. Uma pesquisa importante que eu vi hoje, as maiores preocupações dos paulistanos, você deve ter visto também, segurança e desemprego. Nessa pesquisa, saúde, que é um grande problema, aparece em terceiro lugar. Então, o que a cidade quer? Mais paz e mais trabalho. Isso. Por onde começar? Paz. Você precisa ter segurança. A cidade precisa ter segurança.
a prefeitura pode ajudar e deve ajudar. Eu não sou daqueles que vai dizer jogar bolas, esse problema não é da prefeitura, é do governo do estado. É da prefeitura sim, e é do prefeito também. Guarda Civil Metropolitana não vai mais ficar multando as pessoas. Começa por aí. Então não vai ter mais pistolinha, agente da Guarda Civil Metropolitana com pistolinha em cima de viaduto, atrás de colunas, atrás de árvores, para multar as pessoas. A Guarda Civil Metropolitana, que tem 6 mil agentes, e se pudermos, em 2018, vamos ampliar, até porque já houve um concurso e eles aguardam a convocação, mas os 6 mil que hoje existem vão estar fazendo policiamento nas ruas. O desemprego, o que a prefeitura, o novo prefeito pode fazer concretamente? Pergunta é boa e pode fazer e deve. Está certo que a economia brasileira tem que melhorar e essa é uma responsabilidade do governo federal, mas a prefeitura pode e deve ter uma atuação. Como fazer isso? Fazendo incentivos para investimentos, principalmente na área periférica da cidade, onde o desemprego é mais abrangente, ele é mais forte, ele prejudica mais fortemente, sobretudo a população jovem ou a população de idosos. Então, ali nós vamos incentivar. Por exemplo, Zona Leste, nosso objetivo é incentivar a instalação de mais call centers. Em outras áreas, vamos incentivar pequenas indústrias, há espaços, áreas periféricas, por exemplo, na zona norte da cidade, que comportam pequenas metalúrgicas, pequenas indústrias na área farmacêutica, que também com incentivo podem ali estar. Quando eu chamo incentivo, é você fazer redução de imposto para obrigatoriedade de implantação. Está falando de imposto, né? Desde que haja a contrapartida, um número mínimo de empregos e um período mínimo também de atuação. E outro é tecnologia, o investimento em tecnologia. Aí podemos ter a região sul da cidade, a zona sul, com áreas de tecnologia incentivadas. Então vamos, um caso específico. Morador de rua, Cracolândia, como é que você vai lidar com essa questão tão evidente e tão dramática? Leandro, eu vou responder, mas vou completar a resposta ao coach. Também com segurança eletrônica. A prefeitura instalou quase 980 radares, que hoje só tem uma função, que é multar as pessoas. Todas essas 980 câmeras, Nilando e Coach, elas estarão integradas ao Copom da Polícia Militar, no sistema Detecta da Microsoft, para que sejam câmeras de vigilância também. Vigilância eletrônica, ela funciona muito bem e ela é mais temida pelos bandidos e pelos miliantes, muitas vezes, do que a própria polícia. Porque a polícia, ela foge, ou ela enfrenta. Tem miliante que enfrenta mesmo sabendo do risco, ele enfrenta. Agora, quando tem câmera e quando tem imagem, ele sabe que aquilo o criminaliza. Aquilo vai para a justiça, ele é apenado se ele for devidamente identificado. E vamos ampliar a segurança eletrônica. Por exemplo, em todos os grandes monumentos da cidade, vão ter sistema de monitoramento eletrônico 24 horas por dia, também pelo Copom. Em que momento você percebeu que dava para ganhar no primeiro turno? E o que o fato de ganhar no primeiro turno facilita a montagem do secretariado? Bom, foram nos últimos dias. Nós tínhamos o tracking, que é o acompanhamento, é uma pesquisa telefônica feita pela empresa que nós contratamos, e nós percebemos que já na sexta-feira já havia a indicação, eu diria, quase que absoluta de que havia possibilidade de ganhar no primeiro turno. É muito útil, porque você ganha mais 30 dias para elaborar ajustar as últimas propostas de governo, fazer a transição com mais calma. Aliás, sexta-feira agora temos a primeira reunião com o prefeito Fernando Haddad e parte da sua equipe, e a partir daí, na outra semana, os times vão se reunir, inclusive com um espaço cedido na própria prefeitura. Aliás, há uma lei que obriga esse processo sucessório, que a prefeitura ceda espaço, ceda técnicos, para que isso se faça de maneira civilizada. Aliás, isso é primeiro mundo, isso é gestão pública feita de forma republicana. E vamos fazer essa integração até o final de novembro. Nós imaginamos que essa integração esteja feita. No final de novembro nós teremos todo o nosso secretariado e os principais nomes definidos, inclusive das prefeituras regionais, para termos ainda 30 dias de integrações individualizadas em cada uma das áreas. Talvez seja a sucessão mais tranquila, mais organizada que São Paulo já teve. Até porque é a primeira vez em 26 anos que nós temos um candidato que ganha no primeiro turno. Então, e o comércio informal de rua, o camelô? Tem que ser organizado também. Nós temos uma proposta, vamos estudar isso com mais calma, não quero aqui precipitar, mas a nossa intenção é fazer shoppings do povo, shoppings populares em áreas da prefeitura, ou seja, em terrenos públicos, para permitir que esses ambulantes possam estar em área protegida, com banheiros, com estrutura mínima de funcionamento e com público de consumo. Se você não der acesso ao consumidor, eles não vão para essas áreas também, vão preferir montar
suas barracas, suas tendas ou estender as coisas no chão na frente do comércio organizado e que paga os seus impostos e que gera empregos. É preciso oferecer uma alternativa viável para essas pessoas. Sendo viável, eu tenho convicção de que elas vão aceitar, porque elas também estarão mais seguras. Muitos são vítimas de assalto. Você pode dizer, bom, mas ele está na rua, alguém assalta e leva a mercadoria dele. Fora a situação onde ele fica vulnerável, porque tem chuva, tem mau tempo, tem os protestos que acontecem e quando você tem a força policial, eles estão sempre sujeitos ou a dar propinagem para algum fiscal ou a terem que correr da polícia, seja a Guarda Civil Metropolitana ou a própria Polícia Militar. Vamos tentar organizar em shoppings do povo, vamos fazer primeiro uma experiência e verificar na prática se essa experiência funciona, onde não funcionar, corrigir. Se ela for boa, multiplicar pela cidade. População de rua. Nós precisamos ter uma outra política, como está, não funcionou. São 16 mil pessoas que vivem nas ruas, debaixo de viadutos, debaixo de marquises, nos canteiros, nas praças públicas. Há uma favelização e principalmente um processo desumano. Não é possível você imaginar que seja comum e aceitável as pessoas viverem assim, quer dizer, sem casa, praticamente sem alimento, sem banho, sem proteção. Nós temos que abrigar essas pessoas, realizar um programa mais eficiente do que a Prefeitura vem empreendendo, trabalhar com as igrejas evangélicas, igrejas católicas, as igrejas de matrizes africanas e também com organizações não governamentais. Tem várias instituições do terceiro setor, com pessoas de bem, que ajudam os moradores de rua, mas não tem organização. Basta ir, Heródoto, vá de noite na área da Praça da República, Praça da Sé, você vai ver a quantidade de combis e outras peruas de instituições que você nunca ouviu falar e que levam cobertor, levam fraldas, levam alimento, levam produtos de higiene e oferecem para esses moradores de rua. Em outras áreas também. Estou dizendo no centro que é mais fácil de você visitar e visualizar a partir das 8 horas da noite, isso já acontece lá. Agora, por que a Prefeitura não pode organizar isso de forma confiável para que esse esforço seja feito nas áreas de abrigo, onde essas pessoas poderiam viver até terem o direito a uma moradia, uma habitação popular, onde teriam banho quente, teriam uma boa cama, teriam cobertor, o canil, o gatil. Por que gatil? Você vai dizer, bom, mas precisa cuidar dos gatos? Precisa. Sabe por quê? Muitas vezes o gato ou o cachorro é a única amizade, é o único ser que garante àquela pessoa, o morador de rua, um sentido de vida, para que ele não vá para as drogas, que não vá para a bebida. E ele não quer ir para o albergue porque não quer largar. Claro, porque não tem canil, não tem gatinho. Onde é que ele vai deixar o cachorro e onde é que ele vai deixar o... É o companheiro dele. Muitos ali são solitários, então é preciso ter esse nível de cuidado e nós vamos ter. João, uma outra explicação que eu gostaria que você desse aqui para o pessoal do Jornal da Record News. Obviamente, quando você falou em privatização, as pessoas elencaram uma série de elementos que poderiam ser privatizados, até o Nilando brincou em relação aos cemitérios. A minha pergunta é o seguinte, com essas privatizações você mostra que você é partidário da proposta do Estado mínimo? Eu sou a favor do Estado eficiente. Estado eficiente é um Estado que governa bem, que administra bem. Nós precisamos vencer essa resistência à desestatização, Heródoto. Desestatizar, privatizar, concessionar, fazer PPPs é bom para a cidade, é bom para as pessoas, não gera desemprego. Não gera desemprego, volto a afirmar. Aqui nós temos até exemplos clássicos. Telecomunicações. Quando o presidente Fernando Henrique apresentou a proposta de privatização das teles, foi uma gritaria generalizada, vai gerar desemprego, estão vendendo a preço de banana o sistema de telecomunicação federal. O que aconteceu? Houve uma profissionalização, deduplicou imediatamente, no prazo de 2 anos, eu me lembro, o número de empregos, qualificaram-se, a competição existiu, baixou o custo do telefone, implantou-se tecnologia de primeiro mundo, a telefonia celular veio com muita velocidade. Hoje o Brasil é um dos 3 maiores países de uso de telefonia celular e processo de dados. Foi tudo muito bom, funcionou. E, obviamente, você precisa ter a força reguladora, agências reguladoras, para ter certeza de que há equidade, obediência à lei, respeito a valores, não pode inflacionar. É preciso ter competência na gestão. Então, eu defendo o Estado eficiente. Vamos privatizar o que for necessário privatizar, isso não vai gerar desemprego. Ao contrário, vai melhorar e ampliar as oportunidades de emprego, fazer concessões e PPPs. Por isso que eu digo sempre e reafirmo, eu não quero ser político, eu quero ser um gestor na cidade de São Paulo. João, muito obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado também aos nossos comentaristas. Obrigado. É sempre uma alegria estar aqui. Me convidem mais, eu gosto muito de estar aqui com vocês. E obrigado a vocês que estão nos assistindo também.